Mais um bate-papo com Vera Alves. Quero dar as boas-vindas aos meus ouvintes. As boas-vindas também ao doutor Luciano, que compõe a mesa. A nossa conselheira Élita, que também compõe a nossa mesa. Élita, conselheira tutelar há mais de 20 anos, né? Segundo mandato. Doutor Luciano, especialista penal e processo penal. Execução penal, mestre em direito penal. Boa noite. Boa noite. Fique à vontade. Vamos falar de um assunto produtivo nessa noite. Vamos falar de um assunto que vai agregar tanto para mim quanto para vocês. Quero falar sobre o artigo 4 do ECA. Vai dizer que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade a efetivação dos seus direitos. Nossa conselheira Élita, professora mestre da palavra, quero perguntar para você. Por que falar sobre os direitos da criança e do adolescente? Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação. E é um privilégio estar do lado do doutor também. Estou aqui até meio aflita, né? Falou em Código de Direitos. É uma área que eu tenho muito orgulho, até porque eu sou uma conselheira que adora a legalidade. Então, acredito que uma atuação ela precisa ser de comum com a lei. A gente não está aqui para fazer favores, e se garantir que as crianças e os adolescentes necessitam. Inclusive, o artigo 4º do ECA é um artigo que eu mais prezo, um artigo que eu admiro, onde se coloca que a responsabilidade é de todos, resumindo a questão da família, sociedade e Estado. O Estado não está para poder suprir o papel da família, e nem a sociedade para suprir o papel do Estado, mas sim que venha todos garantir que essas crianças e esses adolescentes tenham seus direitos preservados. Doutor Luciano, o que é o seu ver? Boa noite, conselheira. Muito bom falar sobre criança e adolescente, principalmente a quem é a combatente de frente aí, que filtra, pesquisa, investiga, tem um papel fundamental. Desde a criação da lei 80.69/90, veio assim, como se fosse um Ministério Público, assim, da criança e do adolescente que interfere, intervém, vê a situação e realmente representa aí a criança e o adolescente aqui no Brasil. É um papel fundamental de vocês que realmente filtram o que é, o que não é, se de fato é um ato, se de fato estão cometendo crimes. Isso é muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Doutora, o meu entendimento do artigo 4, também não é muito diferente da conselheira. Eu vejo que as crianças e adolescentes, nós tivemos uma evolução desde 1990, na criação da lei, né? Tivemos uma evolução enorme, porque a criança, por incrível que pareça, antes da lei de 1990, ela era tratada como coisa no nosso ordenamento jurídico. As crianças eram vistas de forma secundária ou terciária. Não tinha essa prioridade que nós temos a partir da criação do ECA. Não só por causa da criação do ECA, mas a evolução do entendimento da sociedade, da importância da proteção daqueles que são vulneráveis, que nós acreditamos são as crianças e adolescentes. O artigo 4, ele traz um alerta muito grande, que as pessoas acham que a responsabilidade sobre as crianças e adolescentes, de fato, é só dos pais, é do Estado, e os vizinhos, os amigos, os parentes, os familiares acham que não. Mas o direito não entende dessa forma. Exatamente. Eu quero saber quais são os principais direitos e deveres. Então, direitos que nós temos a saúde, a educação, ao lazer. Dever, eu costumo dizer para os meus adolescentes, principalmente,
que eles têm o dever de cuidar dos pais quando passam dos 18 anos. Acredito que é o primeiro dever, Sim. porque, independente de qualquer religião, se prezar por honrar pai e mãe, é o que fala na Bíblia, Exatamente. acredito que todos os outros deveres eles vão fazer naturalmente, né? O dever do respeito, o dever de estudar, o dever de respeitar os mais velhos. Então, é paralelo. Tem de direito, tem de dever. Exatamente. Então, Luciano, temos uma pergunta. A criança ou adolescente em situações vulneráveis. Você já chegou a pegar no casos? Ah, sim, sim, Saúde. Tem vários cenários que as crianças ficam vulneráveis, né? Um caso que eu peguei, a gente não é um caso, só um exemplificativo daquilo que aconteceu. Certo. A criança, os pais eram separados, essa criança, que ele tinha 15 anos, estava enquadrando ele como criança, até por dele, e a mãe era alcoólatra, o pai sumiu, e a mãe à noite, quando chegava, trancava e a criança ia dormir na rua. Então, isso é uma situação extremamente de exposição à criança. É o que nós chamamos também, né, enquadra na questão de vulnerabilidade. Um lar desestruturado, onde existe discussões, briga, ou vícios em bebida, ou drogas, ou manipulações de coisas ilícitas dentro dessa casa, também é uma situação de deixar a criança extremamente vulnerável. Então, assim, todas as situações que expõem a criança ou o adolescente a situações de perigo, de ameaça, nós já concluímos que a criança e o adolescente está em situação de vulnerabilidade. Exatamente.